Muito bem, pessoal, começamos então a gravar. Bom, vamos colocar o dia aqui. Lembrando que hoje é dia 9, né? 9 de fevereiro. A aula é de cálculo 2, do curso de agronomia. Então vamos lá, pessoal. Inicialmente, eu vou colocar para vocês qual é o livro que eu vou utilizar, né? Eu já mencionei, mas assim, agora eu vou escrever aqui no caderno para depois pegar e mandar para vocês. Conforme eu disse, o livro é esse livro aqui, né? É o livro do Chokovsky. Então eu vou colocar aqui que a bibliografia Cálculo com Geometria Analítica. E o camarada aqui é esse nome complicado aqui de escrever. Vou escrever aqui para vocês. Cálculo Geometria Analítica, volume 1, tá? Muito bem. Que é o livro que a gente comumente já vinha trabalhando. Então, qual vai ser o nosso primeiro conteúdo aqui? A gente vai começar a trabalhar, então, aqui na aula de hoje, com a integral indefinida e antiderivadas. Eu vou usar como sinônimos, tá? Integral indefinida e antiderivadas. Antiderivadas e integral indefinida. Para mim, isso aqui vai ser sinônimos. Eu vou colocar em qual página isso aqui está do livro, para depois, se vocês quiserem dar uma olhada como é que o autor abordou, tá? Eu vou colocar a página aqui. Isso aqui está na página 304 do livro-texto. Olha, esse nome aqui, antiderivadas, ele é bem sugestível, porque quando você fala antiderivadas, dá a impressão, né, que você está trabalhando com um processo contrário à das derivadas. E é exatamente isso que está acontecendo. Quando você calcula uma antiderivada, o que você faz é usar o processo contrário ao processo de derivar. É fazer efetivamente o processo de volta, digamos assim. Eu vou colocar aqui a definição padrão do que é uma antiderivada, para depois começar a exemplificar. Então, vamos lá. A definição que nós temos é essa que eu vou escrever aqui para vocês. Ó. Uma função f é uma antiderivada de uma função minúscula f, uma antiderivada de f no intervalo i, se satisfizer isso aqui. Se f' de x for igual a f de x para todo x em i. Então, essa aqui, gente, é a definição clássica do que é uma antiderivada, né? Uma função f é uma antiderivada de uma função minúscula f, se f' for igual a f de x para todo x pertencente a i. Bom, símbolo da derivada, tá? Existe um símbolo para isso. Vou colocar assim, o símbolo da derivada, o operador derivada é o seguinte. Para calcularmos para calcularmos a integral, não derivada, a integral de uma função f, usamos o símbolo
esse símbolo aqui. É como se fosse um S um pouco esticado. Exemplo, né? Nesse caso aqui da nossa definição aqui, eu posso falar que f de x é igual à integral de f de x minúsculo. Ou seja, se esse f maiúsculo é uma integral dessa f minúscula aqui, você pode representar por essa notação aqui. Então, f de x é igual à integral de f de x minúsculo. Vamos começar a trabalhar, então, com alguns exemplos aqui. Vou pegar desde os mais simples até os mais complicadinhos. Vou pegar aqui um exemplo bem simples. Eu sempre começo com esse exemplo aqui, 2x. Quem seria a integral de 2x? Quando você fala em calcular uma integral de 2x, pessoal, o que você faz aqui é o seguinte, a pergunta que você faz é qual função que você integra que vai dar, no caso, 2x. Então, por exemplo, se você quiser calcular, né, se eu perguntar para vocês qual é a função que você derivou que deu 2x? Né? Qual função que você deriva que dá 2x? Alguém lembra? É uma das mais simples que tem. Quem é que você deriva que dá 2x? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, x ao quadrado, correto. Então, quem você deriva que dá 2x é o x ao quadrado. Então, a integral de 2x é o x ao quadrado. Exatamente isso. No entanto, tem um detalhe. Se você calcular a derivada de x ao quadrado, é 2x. Mas se eu calcular a derivada de x ao quadrado mais 1, também é 2x. Se eu calcular a integral de x ao quadrado mais 2, também é 2x. Então, qualquer constante que eu coloque aqui, quando eu pegar e derivar, vai dar zero. Então, a integral de 2x é x ao quadrado, porque a derivada de x ao quadrado é 2x. Essa constante que representa qualquer número. Porque se eu tiver qualquer número somado aqui, quando eu calcular a derivada, também dá 2x. Então, esse c aqui sempre representa uma constante. Uma constante real, quer dizer, um número real. Esse c nosso aí, no caso, é um número real qualquer. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar um outro exemplo. Esse aqui foi o exemplo 1, né? Vamos pegar o exemplo 2, então. Se eu tivesse aqui, pessoal, uma integral, vou colocar então de 2x mais 4 dx. A pergunta que eu faço é o seguinte, qual é a função que eu derivo que dá 2x mais 4? Eu sei que a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, a integral de 2x é x ao quadrado. Agora, qual função você deriva que dá 4? Qual função que você deriva que dá 4? Não, não. Nesse caso que vai dar 4, não é 4x, é só o 4. Isso, perfeito. Então, a integral de 4 é 4x. Ou seja, se eu tiver um número simplesinho assim, sozinho, para você calcular a integral dele, é só acrescentar a letra x na frente. Está correto, é isso mesmo. Então, a integral de 2x é x ao quadrado, a integral de 4 é 4x. Aí você acrescenta aqui mais a constante c. Porque se eu tiver qualquer número somado, você pode pegar e calcular a derivada que dá zero. Se você quiser fazer um teste para verificar se o que você fez está correto, é só calcular a derivada. Ó. Exemplo, teste para verificar se o que você fez está correto. Se eu calcular a derivada em relação a x dessa expressão que eu calculei aqui, que eu achei aqui, ó, a derivada do x ao quadrado, 2x, a derivada do 4x é 4 e a derivada do c é 0. Percebo que essa expressão aqui é exatamente a expressão que eu tinha aqui. Então, é como se você tivesse a prova real.
Tá? Então, você calculou a integral de uma função. Para saber se ela está correta realmente, se você quiser ter certeza disso, é só pegar e calcular quem é a derivada dela. Tem que dar a função original que você tinha aqui. Entenderam, pessoal, a relação que existe entre derivada e integral? Né? Então, quer dizer, o que a integral faz é fazer o processo contrário da derivada. A grosso modo, é isso. Tá? Beleza, então. Então, lembrando que esse símbolo aqui é o símbolo aqui da integral. Tá? E sempre quando você for calcular a integral, você tem que pegar e colocar a constante c aqui no final. Porque a derivada de qualquer constante, seja de qualquer número real, sempre é zero. Por isso que é necessário acrescentar esse c aqui. Tá? Dito isso, gente, eu vou continuar então. Qualquer coisa podem interromper aí. Tem uma situação vou fazer com vocês agora aqui que é o seguinte. Eu vou pegar um exemplo 3, por exemplo. Se eu quiser calcular a integral, vou colocar assim, de x ao quadrado mais x mais 5 em relação a x. Nesse caso aqui, eu tenho que calcular qual que é a função que derivando da x ao quadrado, qual que é a função que derivando da x e qual que é a função que derivando da 5. Eu queria que vocês percebessem que nesse caso aqui, diferentemente dos anteriores, não é tão trivial. Ó, quem é que você deriva aqui da x ao quadrado? Percebe que não é tão trivial para calcular? Quem é que você vai derivar aqui da x ao quadrado? Muito embora x ao quadrado seja uma função simples. Mas assim, eu sei fazer para vocês. A integral aqui do x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Por quê? Se eu derivar o x ao cubo sobre 3, eu deriva, dá 3x ao quadrado sobre 3, corto 3 com 3, sobra só o x ao quadrado. Percebe? Aqui a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, porque derivando desce o 3, cancela com 3 aqui de baixo, vai sobrar só o x ao quadrado. E a integral de x, quem é que você deriva aqui de só dar x? Aí percebo que também não é tão trivial. A integral aqui do x vai ser, no caso, x ao quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2. Sobre 2, exato. Porque se eu derivar, eu desço o 2, vai ficar x elevado a 1, e o 2 que está aqui na frente corta com o 2 aqui do lado de baixo. A integral do 5, como é um número, é só acrescentar a letra. E nunca pode esquecer da constante c. Então, essa aqui seria a integral procurada aqui. Se eu quiser fazer o teste, é só calcular a derivada em relação a x dessa expressão aqui, e ela tem que dar a mesma coisa que está aqui. E vamos fazer o teste aqui. Ô, Wilson, Oi? qual é desse C aí que você sempre coloca? Eu te explico. Só que dá para entender direitinho. Eu vou fazer aqui num... Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar uma folha aqui. Deixa eu fazer aqui uma folhinha para explicar melhor. Qual é o do C que eu sempre coloco aqui? Se eu perguntar para você quem é a derivada em relação a x de 4x mais 1, por exemplo. Bom, derivada em relação a x de 4x mais 1 é só o 4, porque de 4x é 4, do 1 é 0. Se eu perguntar a derivada em relação a x de 4x mais 2, também vai ser só o 4, porque a derivada de 4x é 4, do 2 é 0. Se for do 4x mais 80, então, vai ser só 4 também. Você percebe que o número que está somando aqui, a derivada dele é sempre 0? E que pode ser qualquer número? Porque ele não está levado a nenhuma letra, né? Exato. Então, se a derivada do número que está somando aqui, ou subtraindo, é sempre zero, pode ser qualquer número, você representa esse número, que é um número qualquer, por aquela letra C.
Ah, entendi. Vai dizer que é um número qualquer, então ele não está particularizado. É um número qualquer, então você bota a constante C, quer dizer que você está somando um número qualquer não definido, apenas é um número real. Porque, independente do número real que seja, a derivada dele vai ser zero. Tá bom? Por isso que a gente coloca sempre essa constantezinha C aí, para representar esse número, que é um número indefinido, mas que eu sei que a derivada dele vai ser zero. Ô Wilson, no Oi? caso ele sempre vai permanecer, ou no caso, futuros cálculos ele vai ter alguma atribuição, esse C? Não, não. No caso, ele sempre fica C mesmo. Quando a gente estiver trabalhando com a integral definida, que a gente pode pegar e suprimir ele com a definida. Mas com a integral indefinida, tem que colocar o C e fica C mesmo, só isso. Entendi. Tá bom? Basicamente é isso. Então, pessoal, para a gente continuar aqui, eu vou passar para vocês algumas técnicas, pelo menos as três principais técnicas que possibilitam calcular a integral indefinida assim. Lembra que integral indefinida e antiderivada, para a gente, que vai ser sinônimos. Então, vamos lá. Vou colocar assim, técnicas para o cálculo das integrais indefinidas. Na verdade, são as primeiras técnicas. Deixa eu colocar aqui, primeiras técnicas. Porque depois tem outras técnicas que a gente vai ver mais adiante. Ah, desculpa, o Ariane, realmente, acabei não terminando aqui. Não, beleza. Aí o teste é o seguinte, se eu calcular a derivada dessa expressão aqui, tem que voltar a ser isso aqui. E vai ser, ó, desce o 3, fica 3x ao quadrado sobre 3, calculando a derivada da primeira parcela. A derivada aqui da segunda parcela, 2x sobre 2. Derivada do 5x é 5. Derivada da constante, né, é zero. Porque qualquer número, a derivada vai ser zero. Corta o 3 com 3, o 2 com 2, vai sobrar x ao quadrado, x e o 5. Então, tá certo. Tá correto. Certinho. Então, pessoal, pode seguir? Vamos lá. Aí eu vou passar para vocês agora, então, as técnicas para o cálculo das derivadas. As primeiras técnicas, as mais simples aqui. Aí, conforme o tempo vai passando, conforme a gente vai agregando conteúdo, a gente vai ver outras técnicas que existem. Vamos lá. Bom, vou colocar, então, aqui a primeira técnica. Aqui é a regra da potência. Como é que funciona a regra da potência em poucas palavras? Seja n, né? N, um número racional. O que é um número racional? 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. As frações, 1 meio, 2 meios, 3 meios, 4 meios, 1 terço, 1 quarto, 1 sétimo, tá? Então, os números racionais aqui são os inteiros, positivos e negativos, e mais as frações formadas por essa divisão de inteiros. Então, seja n um número racional. Então, se eu quiser calcular a integral de x elevado a n em relação a x, fica x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante c. Basicamente, o que você faz é pegar o expoente e somar uma unidade a ele. Basicamente, você pega o expoente e soma uma unidade a ele. Percebam que funciona. Quer ver, por exemplo? Exemplo. Integral do x ao quadrado dx. A integral do x ao quadrado, pessoal, quem é o expoente aqui nesse caso? O nosso expoente aqui está sendo 2. O nosso n aqui, ó, está sendo 2.
Logo, essa integral ela fica assim, x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1 mais a constante c. Então, é só você pegar o expoente aqui e somar uma unidade. 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Então, 2 mais 1 é 3 sobre 3 mais a constante c. Então, por isso que eu calculei rápido a integral de x ao quadrado, que eu sabia que era só somar uma unidade, né, somar o número 1 ao expoente. Se eu quiser calcular agora rapidamente a integral do x à sétima dx, mesmo caso. Quem é o expoente aqui? É o 7. 7 mais 1 sobre 7 mais 1 mais a constante c. Então, percebam que aqui você acaba somando o expoente. Lembra que na derivada você subtraiu o expoente? Né? Aqui você não subtrai, aqui você soma. Então, fica 7 mais 1 sobre 7 mais 1. E também na derivada, eu não colocava nada aqui no denominador. Aqui não, eu coloco a soma do expoente mais uma unidade. Entenderam, pessoal, o algoritmo e a técnica? Beleza. É fácil isso. Quer dizer, uma vez que você entendeu a técnica para calcular a integral, pelo menos dessas que são mais simples, é de boa. Deixa eu passar, então, a segunda técnica para vocês, que é a seguinte. Seja f de x e g de x funções integráveis. Então, a integral de f de x mais g de x dx é igual à integral de f de x mais a integral de g de x. Em suma, o que ele está falando para a gente, se eu tiver uma soma ou subtração, tá? Tanto faz. Se eu tiver uma soma aqui, para calcular a integral, é só você calcular a integral de cada pedaço separado. Nada além disso. Quer ver? Exemplo. Calcular a integral de x à quinta, 2x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x, mais 8. Parece difícil, mas não é. É só calcular a integral de cada parcela separada. Integral do x à quinta, quem é o expoente? 5. 5 mais 1 sobre 5 mais 1. De 2x ao cubo, o expoente é o 3. Vai ficar 3 mais 1 sobre 3 mais 1. Do x ao quadrado, o expoente é 2. 2 mais 1, 2 mais 1. Do x, quem é o expoente do x? É 1. Do 8, a integral é 8x e mais a constante c. Eu estou fazendo devagar assim, pessoal, tá? Mas depois vocês podem pegar e fazer direto isso aqui, tá? Você pode pegar e fazer, em vez de pegar e somar, né, demoradamente assim, você pode pegar e fazer essa conta aqui de uma vez, não tem problema nenhum, não. Então, dá 6 sobre 6, 4 aqui sobre 4 aqui, 3 aqui sobre 3 aqui, e menos aqui. Só um minuto. Aqui é menos. Então, fica no caso x ao cubo, isso. Aqui fica x ao quadrado sobre 2. E mais a constante c. Então, a parte inicial de integral, pessoal, é isso aqui, não é nada além disso não. Tá? Eu vou passar para vocês uma atividade para vocês poderem treinar essas primeiras contas aqui. Aí na quinta-feira eu corrijo e começo a trabalhar com contas mais sofisticadas. Igual eu falei para vocês, essas aqui são as primeiras contas, são contas mais elementares.
Tá? Então, vou deixar uma atividade para vocês sobre isso, que vou assinalar aqui do nosso livro que a gente vai trabalhar. Aí, na quinta-feira, eu corrijo, tá? E dou sequência ao nosso conteúdo. Aí, o que eu vou querer que vocês façam aqui é o seguinte, colocar como atividade. Atividade nível iniciante, tá? Da página 316, os números de 1 até 4. Pegar os mais simples possíveis, de 1 a 4. Tá? Pessoal, acredito piamente que vocês tenham esse livro aí, né? Para vocês poderem pesquisar e tal. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e mandar para vocês só as fotos que eu fiz aqui das notas do caderno, e depois eu posto para vocês o link e posto no YouTube e mando para vocês o link para vocês poderem olhar e quem tiver dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso? Não? Beleza, então daqui a pouco está ali para vocês, tá? As fotos, o link, tudo direitinho, e na quinta-feira, no mesmo horário, eu corrijo com vocês, dou sequência ao conteúdo. Então, até quinta-feira, gente.